Hoje nós vamos continuar falando sobre a nossa série Família, um projeto de Deus. E hoje o título é que eu quero trazer a essência dessa mensagem, que a gente não se canse de fazer o bem. O projeto de Deus com relação à família é um projeto de muitos anos de convivência. Né? Pelo menos aí, eu estou casada com o Luiz há 36 anos, pelo menos 33 envolvidos, trabalhando juntos na obra do Senhor. Se é difícil para você lidar com essa pessoa que está do seu lado, lá na sua casa durante a semana, imagina o que é ter ela no trabalho, na casa, não tem tempo de descanso, né? Esse sim é um ministério de longa duração, um trabalho do Senhor de longa duração, né? E interessante que Deus, quando ele desenhou esse projeto, Ele também determinou que o modelo, né, para a família seria um modelo de edificação. Todos os dias, gente, nós somos convidados a fazer algo para edificar a nossa família. No meu caso, são 36 anos edificando a família, edificando o casamento, os filhos, protegendo para que o inimigo não roube o que foi edificado, o que foi alcançado. A família planejada por Deus é um projeto de longa duração, diga amém. E os frutos desse projeto, eles são gerados, né, através da nossa aliança com o Senhor e da nossa aliança com o nosso cônjuge. Agora, a aliança com o nosso cônjuge tem que ser por causa do Senhor. Sabe aquele compromisso feito no altar até que a morte nos separe? É esse aí, né? É esse aí. A gente vai chegar lá por causa do nosso compromisso com o Senhor, né? Agora, esse compromisso, ele corre o risco de ser quebrado em momento de grande frustração, de decepção, se ao invés de ter feito o compromisso com o Senhor, a gente só fez o compromisso com o cônjuge. Quando vem a decepção, quando vem os momentos difíceis, porque não se está comprometido com uma aliança superior, a gente quebra a aliança inferior. Agora, se essa aliança envolve um compromisso com Deus, em tempos de desafio, em tempos difíceis, a casa edificada sobre a rocha será preservada. Amém? E aí, até que a morte nos separe, que é uma jornada para a vida inteira, a gente vai ser abençoado nisso. Sabe, eu sinto, e também eu sei, né, de alguns casos, que alguns casamentos estão aí debaixo de ataque, diante de dias difíceis, de jornadas aí complicadas. Alguns estão fragilizados por situações da vida que trouxeram frustrações, e eu sinto que eu tenho uma palavra de Deus especificamente para você nessa manhã. Em 1 Samuel 30, diz que Davi liderava 600 homens, e a maioria desses homens tinham as suas famílias, e houve um momento em que eles se ausentaram do acampamento, e os inimigos invadiram, levaram tudo, queimaram o acampamento, destruíram tudo, Ninguém morreu, mas as famílias foram separadas, roubadas, e provavelmente eles levaram as coisas de valor. Quando os homens regressaram e viram aquela destruição, a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais forças. Davi também chorou, né? Mas ele escolheu ir para a presença de Deus e orar por suas famílias, né? Depois de orar, diz a Bíblia que ele encontrou força no Senhor, e ele fez uma pergunta para Deus. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles, certamente conseguirá conseguirá recuperar tudo o que foi levado de vocês. Abra suas mãos, diga: eu recuperarei tudo
que o inimigo levou. Sabe, gente, eu sinto que esse é um tempo de nós nos levantarmos a favor da nossa família. Se a sua família vai bem, está tudo maravilhoso, é hora de intensificar a oração para que nenhuma brecha apareça do além e você se sinta roubado em algum momento. Mas tem outros que estão vivendo em dias desafiadores, em dias de choro, de angústias, de incerteza, enfim. E assim como Davi, sabe, a palavra de Deus nos convida a chorar diante do Senhor, mas também nos fortalecermos nele. E nesse lugar, fazer uma pergunta que a resposta é óbvia. Senhor, eu devo lutar pela minha família? Eu devo lutar pelo meu casamento? Eu devo lutar pelos meus filhos, pelo que o inimigo roubou? E a resposta do Senhor será sim. Você vai recuperar tudo se não desanimar. Você vai recuperar tudo se continuar no seu lugar de oração, crendo pela obra de Deus na sua família. Sem importar qual seja o desafio familiar que você está vivendo. Deus tem uma promessa nessa manhã e eu sinto isso como uma palavra profética. Você vai recuperar tudo o que o inimigo levou. Amém? Quantos recebem essa palavra? Hoje eu quero falar sobre 2 princípios fundamentais para a família de Deus, para as famílias que são de Deus, e que vai nos ajudar nesse processo de recuperar tudo. Repita comigo: longanimidade e perseverança. E a gente precisa usar esses 2 princípios na nossa vida, na vida da nossa família e também nos nossos relacionamentos na família da fé. Para essa longa e maravilhosa jornada com a família que o Senhor nos confiou, nós vamos precisar desses 2 princípios. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se nós não desanimarmos. Sabe, gente, a família nasceu no coração de Deus com um propósito incrível de reproduzir os desejos do coração dele. Mas já ali no início da Bíblia, a primeira família criada, eles cometeram erros que feriu o plano original. Os anos se passaram e Deus escolheu então Abraão para continuar esse projeto, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas, e tem sido assim até hoje. E quando a igreja do Senhor, ela se vê nesse lugar de ajudar as famílias, né? Nós temos esse compromisso e nós temos trabalhado para restaurar as famílias e trabalhamos até o fim para evitar o divórcio. E a sua contribuição nesse projeto, seja como cônjuge, seja como filho, deve ser de não desistir de fazer o bem pela sua família. Diga amém. A gente faz o bem orando, jejuando, declarando as promessas de Deus, servindo uns aos outros de boa vontade, para revelar a Cristo através das ações para a nossa família. E a promessa é que no tempo de Deus, nós colheremos, se não desanimarmos, se não abandonarmos esse lugar. E se a gente permanece fiel, né? A palavra é que você vai recuperar tudo. Eu me lembro que quando eu tinha 22 anos, já contei isso muitas vezes aqui, eu passei a orar e a jejuar pelos meus pais, especialmente pelo meu pai, que a condição era mais crítica, e chegou um momento em que ele entregou a vida para Jesus. Depois dele, né, toda a família, passo a passo, foi se reestruturando, e pela graça de Deus, a gente pôde recuperar tudo. Agora, o lugar que a gente tem que entrar, sabe, gente, eu acho que entrar não é a palavra, o que a gente precisa entender profundamente é que se você desistir da sua família, quem vai se colocar na brecha por ela? Não tem ninguém que ame mais a sua família do que você.
Seja você nesse salão um filho, né, um cônjuge, pai, mãe, enfim. Eu lembro que Jesus tinha entrado na minha vida e quando eu olhava o caos da minha família, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E sabe, gente, eu não tinha um discipulador, eu não tinha um líder, eu não tinha pastores que nos ensinavam a fazer isso. Eu nasci numa igreja muito tradicional que você vinha assistir o culto e ir embora. E o que eu tenho percebido ao longo da minha jornada cristã, lidando com vocês, é que parece que em cada família, Deus unge um membro daquela família, e de alguma forma, eu não sei explicar isso, mas aquela pessoa faz uma conexão com Deus, e através daquela conexão, Deus vai movendo através dessa pessoa, e membro por membro da família vai vindo, até que toda a família seja alcançada. Gente, eu tenho visto isso acontecer inúmeras vezes, e eu sinto que isso aconteceu na minha família, e os meus irmãos tiveram um papel importante também. Então, às vezes, essa pessoa ungida vai ser o pai, vai ser a mãe, vai ser um filho, é uma criança que vem na igreja, e fica, eu quero ir na igreja, eu quero ir naquela igreja, eu quero ir naquela igreja, e o pai traz e acaba vindo, entregando sua vida para Jesus. E eu quero fazer uma pergunta, porque eu quero orar por vocês. Quantos aqui estão lidando com algum desafio na família? Levanta bem alto a tua mão, fica com a mão erguida. Quem não está lidando com nada, estende a sua mão para abençoar. Eu quero orar por vocês. E eu quero falar uma coisa que eu percebi do Senhor nessa manhã. Eu vi famílias incompletas. Família faltando um pai, faltando uma mãe, faltando um filho. E eu vi você orando, e a sua oração trazia o Espírito Santo para entrar nesse lugar vazio. E eu sentia essa frase, agora sua família está completa. Pai, eu quero nessa manhã orar para que as famílias da sua casa estejam completas. Acima de tudo, Senhor, com essa presença manifesta do próprio Deus entre eles. A tua palavra garante que o seu maior desejo é estar no nosso meio. Então eu te peço, Senhor, cada mão erguida nessa manhã seja como uma porta de entrada da sua presença na sua própria casa, e que ali seja feito o milagre. Eu te peço que essas mãos erguidas saiam daqui nessa manhã com determinações no coração. Eu não vou me cansar de fazer o bem para minha família. Eu oro por um milagre. Eu oro por essas coisas inusitadas que o Senhor faz e que alcança os nossos com uma força que eles chegam melhores do que eram antes. Eu oro para que cada mão levantada nessa manhã seja que eles recebam como eu digo isso, um derramar dos céus, de fortaleza, de fé, graça, coragem, para que eles retornem às suas famílias, preparados para servi-los e te representar bem nesse lugar. Eu oro em nome de Jesus. Diga eu recebo, diga eu concordo. Gálatas 6:9 então diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque se a gente não desanimar, nós vamos alcançar isso aí que a gente está buscando. Agora, gente, tudo que é necessário à nossa vida como cristãos, sobre a natureza de Deus, é obtido a partir do novo nascimento. Quando a gente nasce de novo, quantos aqui nasceram de novo? Lembra da mão, se levantar a mão, o anjo vai pensar que você não... Então assim, toda vez que a gente nasce de novo, toda vez não, quando a gente nasce de novo, a gente é introduzido num caminho, e nós temos acesso ao coração de Deus, nós temos acesso às promessas da Bíblia, nós temos acesso a todas as bênçãos que o Senhor separou para nós.
Agora, Jesus usou essa figura de nascer de novo para exemplificar o nível de entrega do meu coração para Ele. João 3,7, 3,6 diz que ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Agora, toda a graça e força que nós precisamos para permanecer firme no nosso propósito vem do Espírito Santo habitando dentro de nós, da nossa comunhão com Ele, porque a gente nasceu de novo. Agora, antes da gente tratar desses dois assuntos, a gente precisa saber que nós precisamos estar nesse lugar onde nós recebemos porções generosas do Espírito Santo todos os dias. Gente, não tem ninguém aqui nesse salão que dá conta de ser longânimo e perseverar sem essa graça. Porque na primeira oportunidade você quer jogar aquela pessoa pela janela. Porque você sente que você já deu demais, você já fez demais. Quem já ouviu aquela frase? Eu fiz tudo. Quem já ouviu essa frase? Não fez. Fez não. Você fez tudo da sua força. Agora você precisa continuar com a força dele. Então o Espírito Santo, ele nos dá essa graça para que a gente possa, então, executar com graça, com sucesso, esses dois princípios. Então, longanimidade, nós vamos colocar aqui como a graça para não desistir das pessoas. Você pode projetar isso para a família da fé, você pode projetar isso para aquela pessoa que você está evangelizando, mas nessa manhã a nossa atenção está na família. Nós não podemos desistir dos nossos, diga amém. Fala, Jesus, às vezes eu tenho vontade de desistir, mas fala bem baixinho. Sabe, o desafio da primeira vinda de Jesus, ele veio para apresentar um caminho que fosse trilhado por todos os seres humanos, né, os cristãos, até o fim. Precisava ser algo poderoso e grande para alcançar o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo precisava ser algo simples e acessível para chegar até o mais humilde de coração. Sabe, gente, somente Deus poderia trazer uma resposta simples e certa. E o que Ele fez é que, sendo Ele o próprio amor, Ele amou primeiro. E nós precisamos seguir esses passos. Sendo nós aqueles que gostariam de ser tratados muito bem, às vezes não acontece no meio da família, sejamos nós aqueles que tratemos bem, que façamos o bem. João 4,10 diz, nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas Ele nos amou e enviou seu Filho, né, para morrer pelos nossos pecados. Agora, se Deus tivesse optado por colocar condições nesse projeto, alguém ficaria de fora. E se Ele fosse buscar, né, as condições perfeitas, seria complexo e inacessível. Então Ele demonstrou sua vida, o íntimo do seu coração, e Ele se tornou um exemplo vivo para mim e para você. Nem sempre um exemplo que é fácil de seguir, nem sempre um exemplo que a gente quer de fato seguir, mas é o exemplo que Ele nos ensinou, então nós vamos segui-lo, amém? Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Em todos os relacionamentos, e principalmente, o mais íntimo deles é a família. E a chave aí é amar primeiro. Então, gente, quem deve amar primeiro? Coloca a mão no seu coração, diga eu. Às vezes a gente espera que seja o outro. Mas se você está aqui, você é filho, começa com você. Se você está aqui, é pai, começa com você. É assim que funciona no reino. Então, aquele que ama primeiro, move-se pelos interesses do outro. A gente está numa estação muito egoísta. Tudo é sobre mim, tudo é para mim, porque eu primeiro. E o reino de Deus é diferente, é o outro.
Quem ama primeiro, perdoa a ofensa. Lembra que eu estou nessa vibe aí, de perdoar, continuar perdoando, declarar o meu perdão. Quem não está nessa vibe? Quem ama primeiro, serve ao outro com alegria. Quem ama primeiro, doa-se sem esperar retorno. Toma a iniciativa da reconciliação, sofre o dano, sem causar um dano de volta. Em outras palavras, não se vinga de ninguém. Quem ama primeiro, ora pelos que maltratam. Aquele que ama primeiro, não desiste da sua família. Aquele que ama primeiro, vence o mal com o bem, como está lá em Romanos. Então, a longanimidade, ela é a expressão do amor ao longo de um tempo, de uma jornada de longa duração. O amor não desiste, o amor não abandona a família. Então, não é à toa, gente. Gente, a família é uma coisa tão importante no plano de Deus. E aí a gente entende que não é à toa, não é sem propósito que o inimigo trabalha intensamente para minar as famílias, para desconfigurá-las, para feri-las, para, de alguma maneira, capturar um dos membros da família. E são coisas que o inimigo trabalha para confrontar diretamente essas verdades. Então, assim, o egoísmo em nome... Obrigada. O egoísmo em nome... Deve ser um chazinho, você vê? Olha esse pessoal, vou te contar. Dá um aplauso para eles enquanto eu abro meu chá. Olha só. Muito obrigada, gente. Vocês são demais. Então, uma das coisas que o inimigo tenta plantar no nosso coração é uma palavrinha chamada egoísmo, com uma linda apresentação. Gente, isso é questão de amor próprio. E às vezes não é amor próprio, às vezes é egoísmo mesmo. Outras vezes são paixões, interesses imediatistas da carne em nome de felicidade. Eu mereço ser feliz. Tem 30 anos que eu estou fazendo bem nessa família, eu mereço ser feliz. Faz cara de paisagem, eu sei que aqui a gente não ouve essas coisas, mas nós somos chamados a ter o mesmo espírito que se moveu sobre Jesus. Olha o que diz Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Gente, que coisa difícil. Especialmente numa época que quando eu sou a superior, o eu está em alta. E a Bíblia diz, não, o eu não, o outro. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não se considerou a ser igual a Deus. Ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em uma forma humana, se humilhou e foi obediente até a cruz. Sabe, gente, Jesus desceu do nível dele ao nosso. Agora, se nós somos pessoas cheias do Espírito Santo, não é difícil a gente descer do nosso lugar para servir quem está em outro nível. Repita comigo, abra suas mãos, diga: Espírito Santo, encha o meu coração com o fruto da longanimidade. Fortaleça minha decisão de permanecer lutando por mim e lutando pelos meus, fazendo o bem, sem me ressentir e sem desistir. Gente, sabe como que isso é possível? Indo lá para a presença de Deus. De novo, Jesus, eles me feriram. Por favor, me cura, para eu continuar te representando bem nessa família. Para eu continuar fazendo o bem para eles quando eu não sinto que o bem está sendo feito para mim. Segunda coisa, perseverança. Se longanimidade é a graça para não desistir de pessoas,
Perseverança é a graça para não desistir do propósito. O projeto que Deus chamou família, gente, é um projeto para toda a vida, é uma aliança tão relevante, né? De um valor tão grande no coração de Deus, que Ele disse que isso deveria ser perpétuo. Interessante que, quando a gente vê a primeira família lá no início da Bíblia, e essa família foi ferida, né? É interessante como que o inimigo começou a destruir, a desconfigurar, e até hoje, gente, continua sendo assim. Já na primeira família, tem briga entre irmãos, tem homicídio, já pensou? E sabe, a única diferença de Gênesis para hoje é que agora o alvo é a sua família, é a minha família. Por isso não é difícil entender que um projeto como esse necessite de perseverança, longanimidade e muita oração. A gente precisa de oração quando eles são pequenininhos, gente. E, na verdade, em cada etapa da vida, e quando são adultos, continuam precisando de oração. Davi orou muito, orou em lágrimas, pelas famílias, pela dele e pelas famílias das pessoas que seguiam ele, daqueles 600 homens, da sua equipe, enfim. Agora, olha o que diz Hebreus 10, 35. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus e não a sua, recebam o que Ele prometeu. Sabe, gente, tem promessas de Deus para a sua vida. Tem promessas de Deus para a sua família. Há uma vontade de Deus tão grande de abençoar, de enriquecer a sua família, e o inimigo sabe muito bem disso. Ele não pode destruir você, não pode destruir ele não pode destruir as promessas de Deus, então ele tenta desconfigurar a sua família. Agora, se a gente continua chamando à existência essas promessas de Deus sobre a nossa casa, sabe, gente, nós vamos vencer. Nós vamos fazer a vontade de Deus. E depois que nós fizermos a vontade de Deus, nós vamos receber o que nós temos direito por causa da palavra de Deus. Nós recuperaremos tudo. Tem um versículo que eu gosto muito, em Malaquias 2,15. Eu gosto dele na versão NVT, que ele diz assim, que o que Deus espera do seu casamento são filhos dedicados a Ele. Então, quando Deus une um casal, Ele já está olhando lá na frente, os filhos desse casal, para que sejam dedicados a eles. Então, para nós preservarmos até o fim, né, perseverarmos até o fim, é necessário que a gente tenha clareza do propósito que Deus desenhou para você, para a sua casa, e isso precisa ser uma revelação que continua crescendo em relação ao seu destino. Normalmente, gente, Deus nunca fala o plano completo. À medida que a gente vai andando com Ele, Ele vai abrindo uma nova estação, e nós vamos entrando nesse lugar que Ele desenhou para a gente, que a gente chama de propósito. Então, nós precisamos perseverar para não perder o propósito. Então, quando nós nos entregamos a esse propósito, quando nós entramos em acordo com o Senhor, nós recebemos do Espírito Santo a convicção, a força, a graça para perseverar e perseverar até alcançar o que Ele prometeu. Diga amém. Diga é verdade. Diga eu vou alcançar. Eu vou discernir qual é esse propósito. Romanos 5:3 diz assim: nós
nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado então produz a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então, assim, o caminho da perseverança também passa pela formação de caráter. Então, Deus vai fazendo toda uma obra profunda na nossa vida. Eu ouvi uma coisa outro dia que eu não gostei muito, mas na verdade tem razão. Deus coloca pessoas ao nosso lado que você, na verdade, gostaria de ficar livre delas. Mas elas são precisamente uma ferramenta de Deus para levantar dentro de nós coisas que nós ainda não sabemos lidar. Sabe aquela pessoa que te irrita? Cara de paisagem, não estou falando do seu cônjuge, estou falando de outras coisas. Sabe aquela pessoa que te irrita? E você fala, Deus, dá-me paciência, vem mais irritação. Deus está produzindo paciência. E assim vai, gente. Então, quando as provas vêm sobre o nosso casamento, ou no relacionamento com os filhos, quando as circunstâncias parecem nos pressionar, e pressionar também essa atmosfera do nosso lar, da nossa família, quando tudo isso acontece, a obra que Deus está fazendo dentro de nós nos ajuda a perseverar. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Deus é fiel. Porque nós sabemos que todas as coisas, gente, cooperam para o nosso bem, porque Ele é o nosso Pai e Ele nos ama. E se Ele nos ama, Ele ama a nossa família. E a promessa é que juntos nós vamos vencer. Abra sua mão de novo. Repete comigo, Jesus, obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado, porque o Senhor não desistiu do propósito que o Senhor desenhou para mim. Espírito Santo, me ajude a reproduzir na minha vida, na minha casa, a longanimidade, a perseverança. Encha a minha vida com a sua presença. Eu escolho continuar a fazer o bem, sem me ressentir e sem desistir, porque eu creio que o Senhor é fiel. Você acredita nisso? Você concorda com isso? Dê um aplauso para Jesus. E sabe o que acontece? Quando Deus olha uma família curada, unida, saudável, Ele lembra da promessa que Ele deu a Abraão, que Ele abençoaria Abraão e obviamente a sua família, mas que através deles todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, gente, quando Deus olha para você, Ele está olhando para o seu casamento. Quando Ele olha para o seu casamento, Ele está olhando para os seus filhos. Quando Ele olha para os seus filhos, Ele olha para a família. Quando Ele olha para a família, Ele fala, uau, aqui tem um modelo que pode abençoar todas as famílias, né, do mundo dessa pessoa, do alcance dessa pessoa. Então, a obra que Deus está fazendo na sua vida e que alcança a sua família é além de vocês. Tem um versículo que eu amo e que não está aqui no meu esboço, que eu não me lembro onde ele está agora, Isaías, Jeremias, não me lembro agora. Diz assim, eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Nós fomos sinais e maravilhas na terra. Sabe, gente, quando você chegar nos céus, se espera que você chegue com a sua família completa. Mas não só isso, com os seguidores, com outras famílias alcançadas através da obra que Deus fez na sua vida. E você vai poder declarar esse versículo, eis-me aqui,
com os filhos que o Senhor me deu, nós fizemos um estrago na terra. Dê um aplauso para Jesus. E sabe, essa tem sido a história dessa igreja desde o começo. Sabe, todos são bem-vindos, gente. Os solteiros, os viúvos, os sozinhos, os que nunca casaram, todos são bem-vindos. Mas nós olhamos para famílias, porque nós somos uma grande família, amém? Efésios 2,8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, porque você fez alguma coisa, então você merece aquilo. Não, não é por isso, é dom de Deus, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou há muito tempo para que a gente praticasse. Em outras palavras, fazer o bem a todos e não nos cansarmos disso. Então, a promessa da palavra de Deus é que Ele vai te abençoar e vai abençoar a sua família, e através da sua família Ele vai abençoar outras famílias. Então, nós fomos desenhados pelo Senhor para fazermos boas obras, para fazermos o bem. E quando nós tivermos feito a vontade de Deus, estão percebendo? Então nós recuperaremos tudo. Diga amém. Repita comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou desistir das pessoas da minha casa. E também não vou desistir do propósito do Senhor. E eu quero terminar onde a gente começou. A gente começou pedindo ao Espírito Santo no início da mensagem. Não sei se a gente fez isso, agora eu estou em dúvida. Mas se não fizemos, vamos fazer de novo. Abra suas mãos, diga: Espírito Santo, faça o sobrenatural na minha vida. E eu te digo que Ele está pronto para isso agora mesmo. Fica de pé comigo.